A paz de Cristo seja com todos os que me ouvem nesse exato momento. Eu sou o vosso irmão Charles Luciano e gostaria de tratar acerca de um assunto, como eu tenho tratado acerca de vários assuntos polêmicos, e esse que eu quero tratar é apenas uma repetição com vários acréscimos. Eu falei recentemente acerca do dom de línguas e fracionei esse sermão em 3 partes. Mas agora eu achei por bem de condensar as 3 partes em uma só, fazer uma fusão, tornar uma só, e fazer alguns acréscimos que eu julgo de singular importância, que vai aclarar as nossas mentes e vai abrir os nossos olhos para novos horizontes. O meu objetivo não é denegrir imagem de nenhum pentecostal. A minha intenção é apenas trazer uma nova visão, ou pelo menos ressuscitar uma visão que eu julgo que estava apagada durante todo o lapso da história. Houve um esquecimento, eu julgo assim. No entanto, eu respeito opiniões diversas, até porque eu já fiz parte desse movimento. Entretanto, de um certo tempo para cá, eu estudando essa temática, eu tive uma nova visão e uma nova forma de ver esse assunto. E é sobre essa pauta que eu quero formular o meu sermão nessa tarde e expor o que eu penso acerca do dom de línguas. Para não ficar somente nas minhas palavras, eu quero iniciar citando um versículo, como de costume, como de praxe. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 10, diz assim: Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Vamos extrair apenas 2 palavrinhas desse verso: vozes e significação. É sobre isto que eu quero pautar o meu sermão dessa tarde e trazer uma nova visão. Vou condensar os 3 sermões que eu preguei há alguns dias atrás, ou seja, vou recapitular. Isso será interessante para aclarar a sua memória e fazer você decorar, você memorizar com mais facilidade e trazer outras observações que eu consegui abstrair durante as minhas análises, as minhas observações acerca dessa temática. Então o tema do sermão é esse: xenoglossia ou glossolalia. Qual é o verdadeiro dom de línguas? Qual é o verdadeiro dom? O que é xenoglossia? Vamos deixar claro. Esses termos que eu citei, xenoglossia e glossolalia, são termos em grego. Xeno são palavras, é a fusão de 2 termos, é a união de 2 termos. Xeno é estranho ou estrangeiro, e glossia de glossa, que quer dizer língua. Então, juntando os termos, temos língua estrangeira ou língua estranha. Já a glossolalia, glossa vem de língua e lália vem de falar em línguas apenas. Então, xenoglossia é língua estranha, estrangeira, língua estrangeira, e glossolalia é falar em línguas. Para início de conversa, eu quero deixar uma frase que eu formulei. Eu sou autor dessa frase e julgo que ela explica muita coisa. A frase é a seguinte: o inteligente se satisfaz com ideias, já o sábio só com argumentos. Ideia é uma coisa e argumento é outra. Ideia é tudo que vem à nossa mente, vem para nós. Já argumento é uma coisa fundamentada. Tudo tem que ter fundamento nessa vida. Se você disser o picolé é gelado, você tem que explicar por quê. Por que o picolé é gelado? Qual a causa? O que ocasiona o congelamento do picolé? Não é verdade? Tudo tem que ter base, fundamento, argumentação. Então, o sábio se compraz e se satisfaz em argumentações.
Já o inteligente é inteligente, tem acúmulo de informações, mas só ideias, não tem argumentações. Então, você quer ser inteligente ou sábio? Eu prefiro buscar a sabedoria porque ela é mais fundamentada, ela é mais baseada. Ela tem argumentos para nos fornecer segurança do que estamos falando. Pois bem, então, em primeiro lugar, só recapitulando. Antes, no cânon, na Bíblia, empregava-se apenas o termo língua. Isso está escrito em Marcos 16, 17, em Atos 2, versículo 4, em Atos 10, 46, em Atos 19, versículo 6, em 1 Coríntios 12, 10, 1 Coríntios 14, 26 e 39, essas são as referências. Empregava-se apenas o termo língua. Porém, nós encontramos a explicação para isso mais nítida, mais clara, mais perceptível na Bíblia de Estudo Pentecostal. Os autores acharam por bem, os editores da Bíblia acharam por bem dar essa explicação. Eles disseram assim, no prefácio da Almeida, Revista e Corrigida, edição de 95. No tempo de Almeida, a primeira edição do seu Novo Testamento foi publicada em 1681. Era costume dos tradutores indicar pelo tipo itálico inclinado toda e qualquer palavra que precisasse ser inserida na tradução para que tivesse sentido. Se é uma inserção, mexeu, adulterou, alterou, modificou, para que tivesse sentido. Na presente edição, essa peculiaridade foi mantida. Então, antes os termos eram apenas língua. Os versículos continham apenas língua, ao se referir a esse dom espiritual, manifestação espiritual. Porém, posteriormente, os editores acharam por bem de inserir o termo estranha nas nossas edições. E isso mantém-se até hoje. Se você observar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, 4, 5, 6, 13, 14, 23, você vai ver ao lado do termo língua, o termo estranha, em itálico inclinado, a palavra inclinada. Isso quem lida muito com Word, digitação, na parte das fontes, você vai observar que o inclinado é diferente da língua, da digitação comum. Enfim, é um recurso que se utiliza para se destacar uma expressão. E foi isso que foi feito em nossas traduções. Agora, eu faço algumas perguntas. Primeiro, Deus deu permissão para alterarmos a sua palavra? Primeira pergunta, Deus deu permissão? Segundo, para ficar mais claro, o termo língua, apenas o termo língua, não seria suficiente para entendermos o que a Bíblia queria dizer? Será que não seria suficiente? Terceiro lugar, por que não alteraram todos os versículos que contêm o termo língua? Não alteraram todos os versículos. Marcos 16, 17 não tem línguas estranhas, tem só língua. Atos 2, 4, Atos 10, 46, Atos 9, 6 e os versículos que eu citei não tem o termo língua estranho, só tem o termo língua. Por que não alteraram o restante? Só alteraram a parte de 1 Coríntios capítulo 14. Esse é um questionamento que eu faço para os editores e para os pretensos ou de fato intérpretes da Bíblia. Primeiro, Deus deu permissão para alterar. Segundo, o termo língua não seria suficiente para entendermos o que a Bíblia queria expressar? E por que não alterar os demais versículos? Essas são as perguntas que eu faço em primeiro lugar. Então já observamos que foi adulterado o texto. Observamos que foi adulterado o texto da Bíblia Sagrada, para que tivesse um sentido, forçasse a interpretação para uma linhagem de pensamento, uma ala de pensadores, conhecidos como pentecostais. Em segundo lugar, línguas estranhas, vale salientar, não são línguas dos anjos. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 diz assim: ainda que eu falasse.
Não é eu falo. Paulo escrevendo, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal ou como sino, que soa e que tine respectivamente. Ou seja, Paulo não disse eu falo as línguas dos homens, inclusive as dos anjos. Não. Ele disse ainda que eu falasse. Por quê? Porque em Coríntios capítulo 14, versículo 18, ele disse assim, ó: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Mais línguas. Mas não estão incluídas as dos anjos. Logo, línguas estranhas, a xenoglossia, língua estrangeira, não é língua angelical, é idiomática. Língua xenoglossia, língua estranha, é idioma. O que é idioma? É a língua falada dentro de um vernáculo próprio, peculiar a um povo. Inglês, espanhol, russo, francês, hebraico, grego, alemão, tupi-guarani, enfim, isso é línguas estranhas. Isso são línguas estranhas. Em terceiro lugar, esse é forte, viu? Qual o objetivo do dom de línguas? Qual o objetivo? Tudo para Deus tem um objetivo. Deus não dá um tiro no escuro. Ele objetiva com as suas ações. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Então, hebreu, falar para hebreu, é mais do que fácil. Eu uso o superlativo, é facílimo. Grego, falar para grego, facílimo. Agora, grego falar para ingleses, espanhóis, alemães, como seria possível? Como seria possível? Se a Bíblia diz em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Como o evangelho, que o seu nascedouro foi entre pouquíssimas pessoas, teria um alcance mundial? Primeiro, como eles poderiam pregar para o mundo inteiro? Primeiro, eles eram pessoas incultas, iletradas, muito simples. Eram pessoas do povão, não tiveram educação linguística. Como seriam capazes? Segundo, levaria muito tempo para primeiro eles aprenderem a falar noutro idioma, principalmente porque eram vários idiomas. Levaria muito tempo. E terceiro, havia urgência. Havia urgência para a expansão do evangelho. Então, somente, amados, um milagre sobrenatural seria capaz de proporcionar a expansão do evangelho eficaz e em grande proporção e em um tempo em pouquíssimo tempo, pudesse ter um alcance fenomenal. Então, somente um dom, somente um milagre. E foi o que houve realmente. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 4 a 11, que eles começaram a falar em outras línguas. Aí eles pasmavam. Os que estavam migrando para aquela região, porque era dia de Pentecostes, uma festividade, existiam muitas pessoas de várias localidades. E eles disseram no versículo 8: como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aí eles vão dizer quais eram as línguas que estavam lá e que eles estavam falando. Os galileus estavam falando nessas línguas. Partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, Cirene, romanos, judeus prosélitos, cretenses, árabes. Quantas línguas, meu Deus do céu, como seria possível? Os homens iletrados não teriam tempo suficiente, nem a inteligência suficiente para aprender uma língua rapidamente. Então o que houve? Foi um milagre.
Então, o verdadeiro dom de línguas é ser capaz de falar numa língua estrangeira sem nunca, vale salientar, sem nunca ter aprendido. Eles não aprenderam, eles receberam como dádiva divina. Eles eram escravos de Jesus Cristo e disseram: nós nos dispomos a te servir, Jesus. Usa-nos, nos usa em tuas mãos. E Jesus disse lá do céu: então eu vou usar vocês. Aí derramou o poder, que se chama virtude, e foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, já iniciando pregando com o dom miraculoso, pregando o evangelho para aqueles que estavam aproveitando a oportunidade, porque tinha muita gente, e pregando para aqueles indivíduos que estavam visitando a cidade. Então o dom foi eficaz no momento. Então por que mudou? Porque o dom que existe hoje não são línguas estrangeiras. O dom permanece o mesmo. O dom não é língua desconexa, sem nexo, língua sem interpretação terrena. Não, é língua existente em nosso mundo. Em quarto lugar, Paulo diz em Coríntios 14:10, 1 Coríntios 14:10, assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, foi o texto base que eu tomei, e nenhuma delas é sem significação. Nenhuma língua é sem significação. E ele aconselha que busquemos exatamente essas línguas. Ele diz no versículo 9 assim: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Devemos falar palavras inteligíveis, ou seja, compreensíveis, mesmo que a gente não saiba o que estamos falando, mas que haja alguém que compreenda. Se a gente não sabe, que a Bíblia diz, Paulo foi quem falou, Paulo foi quem doutrinou, quem podou a árvore do conhecimento e explicou como se utilizar esse dom, como se executar esse dom. Ele diz que deveríamos buscar a interpretação dessas línguas, porque senão fica sem sentido. E o profeta, ele diz que é maior do que o que fala em línguas, porque o profeta fala numa linguagem compreensível, inteligível, e o que fala línguas, ele não compreende. Mas quem ouve de outro, ou um estrangeiro compreende a sua língua. Pois bem, em quinto lugar, isso é interessante. Certamente no céu, eu observo isso, e acho que há um fundamento, porque não vejo lógica falar o contrário. No céu, entre Deus e os anjos, entre os seus anjos santos, há apenas uma só língua. Qual seria a necessidade de haver várias línguas para Deus se comunicar com os anjos? Os anjos foram criados de uma só vez. Não houve etapas de criação. Todos foram criados de uma só vez. E logo, eles falam a mesma língua de Deus, de Jeová, do Espírito Santo, de Cristo. Não há várias línguas. Então, por que os pentecostais afirmam que o dom de variedade de línguas é quando uma pessoa fala várias línguas desconexas, entendidas como as dos anjos? Não tem lógica. Eles dizem, por exemplo, é mais ou menos assim, vamos falar numa linguagem prática. Me perdoem os pentecostais, com todo respeito, eu estou expondo a minha opinião, minha visão, ninguém é obrigado a seguir, eu estou apenas pondo em pauta um assunto e pedindo, mostrem-me os vossos argumentos. E analisem os meus para ver se tem fundamento, o meu ou o vosso. E pese na balança para ver quem tem mais argumentos ou quem é mais convincente. É assim que se faz, utilizando-se da arte da retórica, da dialética, da oratória. Então vejam bem, é mais ou menos assim na prática. Eu vou utilizar línguas aqui. Labastéria e Cantarébia. Labastéria seria a língua dos querubins, Cantarébia seria a língua dos serafins. Mas será que tem lógica? Serafins e querubins falam a mesma língua de Deus. Então logo seria colocado em xeque, em desuso por falta de argumento. É mais ou menos assim que eu defendia
E sei que os pentecostais defendem da mesma forma ainda hoje, e que eu me desvinculei desse pensamento, dessa ideia das línguas. Então, variedade seria, que Paulo fala em Coríntios capítulo 12, é mais um dos 9 dons, está entre os 9, ele diz, e a outro foi dado variedade de línguas. Variedade seria línguas diferentes, russo, inglês, espanhol, catalão, enfim. Em sexto lugar, em versículos como Atos 10, 46, eu quero ler aqui. Atos 10, 46 diz assim, aliás, versículo 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Aí eles dizem assim, criticando quem pensa diferente. Se as línguas que eles falavam aqui só existiam, no momento existiam judeus e gentios, ou seja, gregos e hebreus. Então, se o dom de línguas fosse idiomático, então qual a necessidade que Deus teria de dar esse dom para eles, se eles não iriam entender a língua, porventura se fosse um francês, por exemplo, um francês, um italiano, como eles iriam entender se fosse idiomática? Lógico que foi, segundo eles, os pensadores pentecostais, logo foi glossolalia, dom espiritual, línguas estranhas, língua dos anjos, segundo eles. Aí a minha contra-argumentação é assim. Primeiro, assim como as línguas desconexas, a glossolalia, que segundo eles é a língua dos anjos, não são compreensíveis na terra, as línguas estrangeiras também não são para aqueles que não falam. Então estão no mesmo pé de igualdade. No mesmo pé de igualdade. Se as línguas estrangeiras não são compreensíveis, também a língua glossolalia dos anjos, segundo eles, também não são compreensíveis. E em segundo lugar, esse é um exemplo prático para entender por que eles falariam línguas estrangeiras entre pessoas que não falam a língua, não entenderiam, porque não tem intérprete no momento. Possivelmente, porque isso nós não sabemos. Quando uma pessoa passa num concurso público, por exemplo, da PM, da Polícia Militar, aí vão 1.000 e poucos ou 2.000, enfim, depende do que foi proposto lá no edital. Então os que passaram vão para um treinamento agora, por exemplo, Pernambuco, vão lá para o Recife. Aí fazem um treinamento, aí lá eles dão tiros, aprendem a utilizar algema, eles provam o fardamento. Eita, esse fardamento, deixa eu ver se dá pra mim. Esse aqui deu pra mim, então vou usar isso. Provam o fardamento, a farda que eles vão utilizar, enfim, todo o treinamento. Só que ali é tudo que eles vão utilizar no meio do caminho, na trajetória deles, eles estão tendo uma prévia no Recife. Só que eles não vão ficar no Recife, a maioria. A maioria vai ser destinada para as cidades do interior, por exemplo. Então lá é onde eles serão enviados para utilizarem de fato o que eles aprenderam no treinamento em Recife. Da mesma forma acontecia aqui. Não era de fato necessário eles falarem línguas estrangeiras entre os hebreus e os gregos romanos. Eles não iriam entender. Só que eles seriam enviados para outras. Aí lá eles falariam de fato. Estavam tendo só uma prévia. Só uma prova de que receberam o dom. É uma prova. Uma prova real de que receberam o dom. É por isso que eles pronunciavam
a xenoglossia naqueles momentos que eram batizados, mas de fato a língua seria utilizada para povos de longe, tá certo? E em último lugar, eu quero trazer um último ponto, em sétimo e último lugar, são 7 fundamentos que eu utilizo para basear o meu pensamento. É o seguinte, sétimo lugar. Toda língua tem regras, obviamente, principalmente entre as línguas que Deus dá. Deus não é desleixado. Toda língua tem regra para os falantes. Mas as línguas que nós ouvimos hoje, que eu até já falei, não tenho vergonha de dizer, não tenho vergonha nenhuma. Conhecimento é assim, a gente aprende, vai mudando, enfim, vai alterando com a aprendizagem. Então as línguas que ouvimos hoje não parecem comunicar nada. Primeiro, vou provar. Primeiro, parecem compridas demais e sem pausa para indicar linguagem. Alguns falantes só falam, só param de falar devido à falta de ar, pois se fosse possível não parariam ininterruptamente. Por exemplo, eu vou citar uma língua que eu escuto alguns falarem, um exemplo de língua que muitos falarem. Suite cantará bachuri anderastro. Só parei porque faltou ar. Porque senão falaria Suite cantará bachuri anderastro labasteri cantará banamanama. E a pausa. A língua é formada por sons, fonética, por palavras e por pausa. Mas segundo eu vejo, as línguas faladas não têm pausa e não parecem ser palavras. Parece ser apenas um amontoado de coisa sem nexo, sem compreensão, ininteligíveis. É só o primeiro ponto da sétima ideia. Em segundo lugar, algumas pessoas não falam. Elas emitem apenas sons, gritos, sem indicar linguagem nenhuma, sem nenhuma expressão. Por exemplo, mas para os pentecostais, essa pessoa foi batizada no Espírito Santo. Isso é uma linguagem, segundo eles. Respeitamos, nós pensamos diferente, respeitamos essas ideias, mas nós não concordamos. Respeitamos, mas não concordamos, porque língua não é barulho, não é isso. Língua tem som, tem fonética, tem palavras, tem frases. Em terceiro lugar, fonética e psicologicamente, cada palavra é carregada de um tipo de emoção, de expressão. Por exemplo, o que vemos é assim, mais ou menos. Alguém está pregando um sermão sobre o amor. Aí algum gente fala com um semblante de ira e em tom alto. Eita calabachúria! O sermão é sobre o amor. Eu falei com ira e em alto tom. Toda palavra ela é carregada fonética e psicologicamente de um significado, primariamente, e de uma emoção. O amor ele é leve. O resultado é contraproducente. O amor é leve, entretanto eu falei em língua altíssima e em tom irado. Então foi desconexa a coisa. Não se coadunou, não se juntou, não se uniu. Não houve um entrelaçamento lógico entre emoção e palavra. Eu estou falando aqui em tom leve, mas posso alterar a qualquer momento. Mas não teria lógica eu falar esse sermão chorando. Mas é assim que eles fazem. O assunto é tal e a expressão é de outra forma. Vocês vão observando isso na prática. A prática contínua aperfeiçoa o ser. A prática contínua aperfeiçoa o ser. Observe a desconexibilidade que há entre uma coisa e outra. Em quarto lugar, durante a emissão dessas línguas,
A maioria faz uma mistura de português com língua desconexa. Já observou? Um exemplo, canta labastéria. Canta é palavra portuguesa. Labastéria eu não sei o sentido. Qual seria a lógica? É uma mistura de português com língua desconexa. Isso vocês vão observar na prática. Eu só estou falando esse irmão para abrir os olhos de vocês empiricamente, ou seja, de forma experimental, analisar as coisas, porque as coisas de Deus não são sem nexo, as coisas de Deus são lógicas. Paulo diz no próprio capítulo 14 que faça-se tudo decentemente e com ordem. Decentemente e com ordem. Tudo de Deus é organizado. Então fica esse sermão aqui para a nossa análise, nesses poucos minutos. Porém objetivo. Conciso, porém objetivo. Eu finalizo esse meu sermão dizendo o seguinte: primeiro, não zombe, porque isso seria atitude de louco e de criminoso espiritual. Não zombe de quem pensar diferente de você. Não despreze quem fala língua diferente. Não despreze, não zombe, não critique destrutivamente. Apenas analise. E se pedirem conselhos e esclarecimento, valha-se desse sermão. Tenha como lema, em segundo lugar, a frase que eu citei no início: o inteligente se compraz com ideias, já o sábio só com argumentações. Em terceiro lugar, desenvolva a arte de pensar por si só e não dar a outra pessoa o direito de pensar por você. Você pense por si mesmo. Ponha em xeque. René Descartes dizia assim: a dúvida permite extrair o núcleo de certeza que cresce à medida que se radicaliza. É indubitável que, se duvido, penso. Põe em xeque tudo, todas as doutrinas, pensamentos, opiniões. Analise, seja crítico observador. Estude. Em quarto lugar é esse: leia e estude mais. Quem não lê e quem não estuda não sabe o que está perdendo. A razão. Martinho Lutero, estamos prestes ao ano 500, a 500 anos de Martinho Lutero, da Reforma Protestante. Dia 31, final do mês, vai ser a Reforma Protestante. Os 500 anos da Reforma Protestante. Martinho Lutero pregava o seguinte: liberdade de análise bíblica, liberdade de estudo. A Bíblia tem que ser estudada por qualquer pessoa. Porque antes a igreja que ele fazia parte, o catolicismo romano, defendia que só o clero, aos leigos não deveria ser dada a oportunidade de interpretar a Bíblia, só aos clérigos, aos padres, bispos, arcebispos, papa. E Martinho Lutero lutou para dar oportunidade de pensamento, de análise pessoal para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pudesse interpretar. Ele foi um pensador libertador. Ele abriu as fronteiras para a liberdade. Nós não devemos ser presos da outra um pensamento. Entretanto, essa liberdade foi a responsável por trazer todas as mazelas teológicas, todas as heresias, as pseudo-teologias. Porque como pode um indouto, um inculto, um analfabeto interpretar a Bíblia? Não tem lógica. Primeiro, ele tem que conhecer as línguas originais. Segundo, conhecer as regras da sua própria língua. O primeiro livro que deveríamos ler não era a Bíblia, seria a gramática da língua portuguesa. Porque conhecendo a gramática, nós seríamos capazes de interpretar a Bíblia. Então, como um leigo pode interpretar a Bíblia? Não é verdade? Ele trouxe a libertação para qualquer pessoa. Ninguém pode ser preso. Mas também trouxe essa mazela que foi essa grande massa de doutrinas falsas, porque foram pessoas que interpretaram erroneamente a Bíblia e trouxeram essas mazelas teológicas para a gente. Então fica esse sermão. E não somente os pentecostais falam línguas, mas também os católicos. Existem católicos que falam línguas estranhas.
Então fica para todos esses estudarem e analisarem se tem fundamento o que eu estou falando. Se tiver, que você possa abraçar. Se não tiver, faça um vídeo ou me procure ou critique. Porque duas coisas provam o nosso elevado nível intelectual: a seletividade e a crítica. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Para frente, pensamento para frente, porque Deus ajuda a gente. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus.